O que você faria se recebesse como herança não ouro, mas um segredo capaz de destruir a reputação dos homens mais poderosos da sua cidade? Na Brasil Imperial, onde a moralidade era uma fachada de chita desbotada, nossa heroína, uma simples lavadeira, viu o abismo entre o que a sociedade pregava e o que ela escondia. Ela se viu forçada a escolher. Tudo, usar o segredo para sobreviver ou buscar a justiça para todos. Sua resposta vai te forrar de medo e admiração. Antes que continuemos a explorar o domínio do pecado, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final desta história chocará até o bispo mais hipócrita. Ele viu o brilho da prata antes de sentir o cheiro acre de pó de café velho e mofo. Dona Isabela Dias, conhecida apenas como Bela, de 40 anos e mãos ásperas, de quem esfregou a vida inteira, estava parada no meio da estrada dos esquecidos, olhando para o pau a pique decadente que agora, por ironia do destino, pertencia a ela. O sol do meio-dia, forte e opressor, filtrava-se pelas frestas das tábuas mal ajustadas da fachada, mas a sombra que a casa projetava sobre a terra batida parecia mais fria do que a própria morte. O advogado, Dr. Coutinho, gordo e suado em seu casaco de veludo, sacudiu a cabeça, exalando um suspiro de alívio por se livrar daquele inventário. Era o ano de 1848 e casas como aquela, famosas por serem o lar do vício e do pecado, o lendário solar das Três Rosas, não eram propriedade que se desejasse herdar, especialmente para uma viúva lavadeira já desprezada por sua pobreza. Uma bagatela, dona Bela, o testamento do seu tio-avô, o velho coronel Sálvio. Ninguém queria saber de parentesco com ele, mas a lei é clara. A linhagem mais próxima, por mais fina que seja a linha. A senhora é a única herdeira, disse o advogado, limpando o suor da testa com um lenço perfumado, que parecia deslocado na poeira daquela estrada. Ele lhe estendeu a chave de ferro maciço, pesada e fria, manchada de ferrugem. Eu a aconselho, como seu advogado, a vendê-la imediatamente, por qualquer preço. O conselho da cidade deseja este terreno há muito tempo. Há rumores de que pretendem construir um novo seminário aqui, uma penitência ao passado. Bela pegou a chave, sentindo o metal áspero em sua palma. O peso parecia o de uma algema. Ela era a lavadeira que não tinha dinheiro sequer para pagar o cal da própria casa, e agora ela possuía uma mancha na paisagem, um monumento ao que a sociedade escondia atrás de seus muros. Seus vizinhos, os poucos que ousavam passar por aquela rua de lamparinas quebradas, a olhavam com uma mistura de repulsa e estranha curiosidade. Eles a imaginavam vestida de seda rasgada, sentada no quarto que fora de outras mulheres de má fama, esperando por homens que nunca viriam. Sua vida já era difícil, marcada pelo cheiro de sabão e miséria. Essa herança não trazia fortuna, mas sim um novo tipo de escárnio. Ela recusou a carona do advogado, preferindo o ar úmido e denso da baixada. A porta rangeu com um gemido longo e agudo, como um animal ferido. Ao entrar, foi engolida por uma escuridão espessa que o sol lá fora não conseguia penetrar. O cheiro de mofo era esmagador, misturado a algo mais antigo e doce, algo que Bela identificou como perfume barato e cachaça derramada.
As paredes estavam forradas de papel de parede vermelho desbotado, onde figuras de damas e cupidos quase nus dançavam em uma valsa de poeira e teias de aranha. Os móveis, pesdos e antigos, estavam cobertos por lentes de um branco sujo, como fantasmas esperando para serem libertados. Bela caminhou lentamente pelo corredor principal. Seus passos levantavam nuvens de poeira e o piso de madeira rangia sob seus pés com um ritmo irregular, quase musical. Ela sentiu um calafrio, apesar do calor da tarde. Esta não era uma casa, era um túmulo para segredos. Seu olhar recaiu sobre uma mesa lateral, onde uma antiga lamparina de bronze jazia virada. Ela pegou a lamparina, sentindo a cera fria. O objeto parecia sussurrar histórias de noites passadas, de risos forçados e promessas quebradas. Este era o primeiro, o artefato da lamparina, um objeto de luz e escuridão que ela guardou no bolso do avental. Ela subiu a escada para o quarto principal, que o advogado havia mencionado como o coração da casa. Era o maior cômodo, com 2 janelas lacradas por fora com tábuas grossas. A escuridão era quase total. Bela tateou a parede, encontrando um interruptor que acendia uma fraca luz a óleo. O catre principal estava ali, com um colchão de palha desfeito. Foi ao lado dele que ela sentiu o chão ceder um pouco. Não foi um grande ruído, mas uma sensação sutil, como um aviso silenciado. Ela empurrou o colchão para o lado, ajoelhou-se e limpou o pó. A madeira estava podre em um ponto, mas não quebrada. O que a fazia ceder era algo sob ela. Usando a chave de ferro maciço, a chave da herança, Bela forçou o prego que segurava uma das tábuas. A madeira estalou, exalando um aroma forte de terra úmida. O esforço a fez suar, mas a adrenalina suprimiu o cansaço. Finalmente, ela conseguiu remover a tábua, revelando um buraco estreito e quadrado do tamanho de um caixote de maçãs. No fundo, envolto em um pano de saco grosso, estava ele. O livro não era um volume luxuoso, mas um caderno grande e encadernado em couro preto, pesado e gasto, com bordas amarronzadas. A palavra dívida estava gravada em letras douradas desbotadas na lombada. A luz fraca da sala mal iluminava as páginas, mas bastou a primeira para fazer o coração de Bela bater com a força de um tambor de candomblé. As entradas não eram sobre moedas, mas sobre favores, sobre segredos. E os nomes? Os nomes estavam ali, escritos em tinta preta e caligrafia firme. Dom Severino, o bispo, conselheiro Valério, o presidente do conselho da cidade, juiz Lourenço. Homens que, todos os domingos, lhe negavam o olhar na missa, que pregavam a moral e a castidade dos púlpitos e das tribunas. Homens que vestiam a santidade como um manto, mas que, naquelas páginas, eram apenas devedores de prazeres, de informações, de silêncio. Ela começou a ler mais rápido. Uma entrada, data de dezembro de 1845, dizia: Dom S. Silêncio sobre a fazenda no sertão. O caso da geada e a promessa de empréstimo. Garantia o medalhão de Santa Rita. O medalhão de Santa Rita, pensou Bela. Ela o havia visto no pescoço do bispo, um objeto de devoção e poder. Este era o segundo, o símbolo da hipocrisia. A descoberta foi um choque eletrizante, um que a tirou de seu torpor. A casa não era um túmulo, era um arsenal. Sua pobreza, sua invisibilidade se tornaram naquele momento
sua maior arma. Ela, a lavadeira desprezada, tinha nas mãos o poder de desmantelar a ordem social inteira de Vila das Lágrimas. Mas o livro continha mais um nome que a paralisou: Miguel. A anotação era recente, de abril passado, e descrevia uma dívida de informação, um favor que se resumia a manter a fachada de arrependido. Era acompanhada por um pequeno desenho, um símbolo que Bela não entendeu. Aquele que sabe demais e vive na penitência, ela murmurou, sentindo um frio na espinha. Ela sentiu um úmido terror e uma exaustão súbita. O peso do livro era o peso da cidade. Ela não podia vendê-lo, nem jogá-lo fora. Ela estava presa, não pela casa, mas pelo conhecimento que ela continha. Ela precisava de alguém que soubesse ler não apenas a caligrafia, mas também as entrelinhas daquela sociedade corrupta. E o nome Miguel parecia ser a chave para desvendar esse segredo. Ela fechou o livro abruptamente. O ranger do assoalho na sala de baixo a fez pular. Não havia ninguém com ela na casa, a não ser os fantasmas e a poeira. No entanto, ouviu um som distinto, o clique suave de um pistão sendo armado. Alguém estava lá, e este alguém sabia que ela tinha ido para lá. Ela apertou o livro contra o peito, sentindo o couro frio contra o tecido fino de seu vestido de chita desbotada. Este não era um seminário em construção, era uma armadilha, um de perigo iminente. Ela rastejou de volta para a cama, enfiando o livro debaixo do colchão antes de se levantar. "Quem está aí?" A voz de Bela saiu rouca, mais forte do que ela esperava. Ela pegou a lamparina de bronze de volta, segurando-a como uma arma, embora soubesse que não era mais do que um pedaço de metal. O silêncio que se seguiu foi mais ameaçador do que qualquer resposta. Os passos no andar de baixo estavam lentos, mas determinados, movendo-se em direção à escada. Ela mal podia respirar. Seu corpo estava paralisado pelo desespero e pela compreensão súbita de que a herança não era uma casa, mas uma sentença. Um homem grande e corpulento, com ares de capataz, mas com roupas de cidade, emergiu da escuridão, com um olhar vazio e frio. "Achei que o advogado a teria convencido a desistir, viúva", ele disse, a voz grossa ecoando nas paredes emboloradas. Ele não estava ali para negociar, ele estava ali para recuperar. Bela sabia disso instintivamente. O cheiro de seu suor se misturou ao cheiro de mofo do quarto. Ela se preparou para gritar, mas ele levantou a mão, mostrando-lhe uma pequena, mas afiada, lâmina de prata, que captou o pouco de luz. "O conselho tem muito interesse neste imóvel, dona Dias. É um lugar de máima, sabe? Não queremos que se espalhe a ideia de que a cidade abandona sua moral. O papel é assinado, o dinheiro está aqui na mão, assine e saia. O senhor bispo e seus amigos apreciariam muito sua obediência." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. "Eles não gostam de surpresas, especialmente de mulheres pobres que de repente encontram coisas que não deveriam." Bela cerrou os dentes. Se ela assinasse, estaria entregando a única arma que tinha, a única chance de respirar fora da miserabilidade que a sufocava. E o que aconteceria com ela depois disso? Ela seria apenas uma lavadeira de novo, mas com um novo tipo de inimigo. Ela balançou a cabeça, sentindo uma força inédita fluir por suas veias. Não vendo,
ela disse, a voz tremendo, mas firme. Se o bispo e o conselho querem este buraco, que façam uma oferta decente no cartório, com testemunhas. E diga a eles, ela continuou dando um passo para trás em direção à janela lacrada, que eu não sou mais a lavadeira assustada que eles ignoravam na igreja. Diga a eles que eu agora moro na dívida. O capataz sorriu, um sorriso sem humor, e fez menção de avançar, o brilho da lâmina a única fonte de luz em seu rosto. Foi um de terror. Bela sabia que precisava ganhar tempo. Ela precisava do tal Miguel. A casa não era mais dela. Ela pertencia ao livro. E o livro, ela começou a entender, a possuía. O cheiro de cachaça e mofo era o seu novo perfume. A chave de ferro maciço estava na mão dela, mas a porta de saída parecia estar controlada por outras mãos, mais poderosas e invisíveis. O sorriso cruel do homem esfriou o ar em volta de Bela, mas o medo deu lugar a uma astúcia desesperada. Vai me roubar aqui? Nesta casa que o bispo quer purificar? E quem vai limpar o sangue de uma pobre viúva que desmaiou de susto? Ela tentou parecer mais cínica do que estava. O homem hesitou, a lâmina tremendo levemente. Ele era um capataz habituado à brutalidade no sertão, não a um assassinato em plena luz do dia, mesmo que fosse em uma casa de reputação duvidosa. Ele estava ali para intimidar, não para criar um mártir cuja morte pudesse chamar a atenção da justiça imperial, que, por mais lenta que fosse, era atenta quando se tratava de grandes somas de terra. Eu não estou aqui para roubar sua tola. Estou aqui para poupá-la do desespero que essa casa trará. O conselho da cidade oferece 100.000 réis e esquece que o nome Dias foi associado a este antro. É um milagre, viúva, não o desperdice. A voz dele era um sussurro rouco, mas a ameaça era clara. Bela lembrou-se do livro, da sensação do couro gasto contra o peito. Aquele livro valia a alma do bispo. 100.000 réis não pagavam sequer o seu aluguel atrasado na favela de Pau de Arara. Ela precisava de um ato de distração. Sua mão tateou atrás de si, buscando a janela lacrada. Havia uma fresta. Sabe o que eu acho, meu senhor? Acho que o coronel Sálvio, meu tio-avô, deixou mais do que poeira aqui dentro. O capataz se irritou. Ele odiava insinuações e segredos, preferindo a clareza da força. Num movimento rápido, Bela empurrou a lamparina de bronze que estava na mesa lateral com um chute. O objeto atingiu o chão de madeira com um estrondo oco, mas, mais importante, ela o atirou contra a fresta da janela. O barulho foi seco e alto. Socorro! Fogo! Ela gritou, sua voz um fiapo agudo, mas penetrante. Ela sabia que ninguém viria, mas a mera possibilidade fez o capataz recuar um passo. O tempo era tudo. Ele avançou novamente, mas Bela, impulsionada pelo instinto de sobrevivência e pela raiva acumulada de 40 anos de penúria, agarrou um pedaço de chita desbotada que cobria uma poltrona e a atirou sobre a cabeça do homem. Foi um ato patético e eficaz. O capataz cambaleou, o campo de visão obstruído, a lâmina inútil. Bela correu escada abaixo, o coração batendo na garganta, sentindo a descida úmida e fria do corrimão gasto. A poeira da escada parecia querer sufocá-la. O capataz rugiu lá de cima. Bela chegou ao andar principal e correu em direção aos fundos da casa.
O jardim era um matagal, um ninho de ervas daninhas e arbustos secos. Ela abriu a porta dos fundos, que rangeu ainda mais alto do que a da frente, e mergulhou na vegetação alta. O ar lá fora estava mais quente, mas a sensação de liberdade era fugaz. Ela ouviu o homem quebrar a janela com um chute e pular. Ela precisava sair da casa e, mais importante, encontrar a pessoa certa para entender o livro da dívida. O nome Miguel martelava em sua mente. Ela se esgueirou pela rua lateral coberta de folhas secas, o cheiro de poeira e mofo ainda em suas roupas. Ela sabia onde procurá-lo. Miguel era um dos rezadores de rua, um ex-padre ou um irmão leigo que havia caído em desgraça e agora mendigava bênçãos por migalhas na praça principal de São Judas da Baixada. Ele ficava perto da igreja, um símbolo ambulante de arrependimento e fracasso, ironicamente perto do palácio episcopal de Dom Severino. Quando Bela o encontrou, Miguel estava sentado em um banquinho gasto de madeira, rezando o terço com fervor. Ele tinha cerca de 50 anos, os olhos fundos, mas surpreendentemente claros, com a barba grisalha mal feita. Ele não usava mais as vestes sacras, apenas um camisolão simples de linho e um escapulário de corda. Sua postura, porém, denunciava um passado de estudo e autoridade. Ela se aproximou com cautela. Miguel? Ele levantou a cabeça, assustado. O som do seu nome, falado por uma desconhecida, o fez estremecer. Ele reconheceu a chita desbotada de Bela, o cheiro de sabão de lavadeira, mas não o brilho desesperado em seus olhos. Quem é a senhora? Que a graça de Deus a acompanhe. A voz dele era grave e cansada. Eu sou Bela Dias, a lavadeira, e agora a herdeira do solar das 3 rosas. Ela viu o de choque passar pelos olhos dele. O nome da casa era suficiente. Ele sabia o que significava. O segredo tinha um endereço. A viúva Sálvio, sinto muito por sua herança. É um fardo de pecado e vergonha. Ele murmurou, voltando a olhar para o chão, como se quisesse esconder-se na terra úmida. Um fardo que carrega seu nome, ela sussurrou, agachando-se ao lado dele. Na última página do livro da dívida. Miguel parou de rezar. O terço escorregou de seus dedos, caindo na terra. Ele olhou para Bela, e desta vez o reconhecimento era total, e carregado de um desespero maior do que o dela. A anotação do livro era verdade. Ele era o último devedor. Você o encontrou, o livro. Não devia ter sido aberto. É a ruína de todos nós, ele disse, a voz quase inaudível, de sua culpa. Sua ruína já está à mostra, Miguel. A minha está prestes a começar, a menos que eu entenda o que está escrito. O bispo, o conselho, eles querem o livro de volta. Eu quase fui esfaqueada há 10 minutos por um capataz vestido de fazendeiro. O que a minha vida vale? 100.000 réis. Me ajude a ler não as letras, mas a vingança por trás delas. Eu não quero dinheiro, eu quero justiça para as pobres almas que foram esmagadas por esses homens. Ela sentiu que ele hesitaria. Então acrescentou um fato concreto. Seus favores ao coronel Sálvio, eu sei que eles têm a ver com o bispo e com a fazenda dos Olhos Secos. O nome da fazenda selou o acordo. Miguel engoliu em seco, olhando ao redor com paranoia.
O calor do sol na praça parecia insuportável. O livro da dívida não é sobre dinheiro, Bela. É sobre poder, silêncio e chantagem. Eu sei exatamente onde escondê-lo. É o único lugar seguro em Vila das Lágrimas, ele disse, puxando-a pelo braço. Mas se eu te ajudar, minha penitência será maior. Eles vão me caçar como um cão sarnento. O refúgio de Miguel era a antiga capela de Santa Quitéria, abandonada há 20 anos e usada agora como depósito de ossos. O lugar era úmido e frio, com um forte cheiro de mofo e velas extintas. Eles entraram pela sacristia, onde a luz fraca de uma única lamparina mal iluminava as paredes de pedra. O favor que devo ao Sálvio é que ele me deu a chance de desaparecer, de rezar pelo meu perdão aqui. O bispo, Dom Severino, não me expulsou da ordem por heresia, mas por saber demais. Ele me desonrou, me reduziu a um rezador de rua, mas me permitiu sobreviver para manter o seu segredo. Miguel sentou-se num caixote. A dor em seus olhos era palpável. Bela tirou o livro de debaixo de seu avental. O couro preto brilhava à luz da lamparina. Então, me conte, qual é o grande segredo que está escrito aqui? O que o medalhão de Santa Rita tem a ver com tudo isso? Miguel abriu o livro, seus dedos hesitantes sobre os nomes. O coronel Sálvio, seu tio, era um agiota de segredos. Ele não vendia prazeres, vendia silêncio. O bispo, Dom Severino, estava envolvido em um escândalo de terras no sertão. Ele usou o dinheiro da igreja, dinheiro de esmolas e dízimos, para comprar a fazenda dos Olhos Secos durante uma época de geada e miséria. Ele prometeu milagres aos camponeses para que vendessem suas terras por tostões. Mas o milagre nunca veio e os camponeses morreram. Sálvio descobriu e usou o conhecimento para chantagear o bispo. A entrada diz: medalhão de Santa Rita, garantia de silêncio sobre o roubo e as vidas. O medalhão não é um símbolo de devoção, Bela. É a prova física do pecado dele. Bela sentiu um nó no estômago. Aquilo era muito mais profundo do que imaginava. Era social satire, misturada com a frieza do thriller. Não era sobre a casa, era sobre a fundação moral da cidade. Então eu tenho a prova de que o nosso líder espiritual é um ladrão de terras e um assassino indireto? Sim, e os nomes do conselho são os coadjuvantes. Eles ajudaram a fraudar os documentos e a silenciar os sobreviventes. Miguel confirmou, fechando o livro, seu rosto pálido à luz da lamparina. Sálvio guardava isso não para a justiça, mas para a vingança pessoal, para garantir que nunca fosse preso. Agora está em suas mãos. Você tem a arma, mas usá-la. Ele fez uma pausa, o de sua advertência pairando no ar. Usá-la significa que você se torna a inimiga de toda ordem estabelecida. Eles não vão apenas lhe roubar a casa, eles vão destruir você de um jeito que a própria igreja não pode perdoar. Bela considerou isso, olhando para a lamparina. Ela pensou em sua vida de penúria, em como o conselho a havia rejeitado quando ela implorou por um pequeno auxílio para seu marido doente. O desprezo dela era profundo. Eu preciso de dinheiro, não para mim, mas para pagar a dívida que tenho com a dona da lavanderia, ou perco meu trabalho. Eles já estão me apertando. O conselho é o meu inimigo, Miguel, e eles me deram a arma. Ela teve uma ideia. Eu não vou revelar o livro inteiro de uma vez. Eu vou começar pequeno. Preciso de 50.000 réis, metade da sua oferta para a casa. Se eles recusarem, eu dou o primeiro nome do conselho
para o jornal da província. Só um nome, uma pista pequena, uma promessa demais, para que eles vejam que eu não estou brincando. A vingança não era o objetivo final, mas o meio para a sobrevivência. Miguel tremeu. É a escada da chantagem. Uma vez que você começar a subir, não há como descer. Você está jogando com fogo, Bela. Mas... Ele suspirou, pegando a lamparina e iluminando a face de Bela. Eu te ajudo. Eu vou ser seus olhos e ouvidos na cidade. Eu ainda tenho vestígios de respeito. Eu te devo isso, não ao Sálvio, mas à sua coragem. Bela sorriu. O cheiro de mofo e cera não a incomodava mais. Era o cheiro da conspiração. A chave de ferro maciço ainda estava em seu bolso. Agora, ela tinha a chave para a justiça. O primeiro passo da chantagem seria dado amanhã. O bispo e o conselho pagariam para manter o silêncio, e ela usaria esse dinheiro não para se enriquecer, mas para garantir seu sustento e o de outros que estavam à beira do desespero. Ela tinha a prova nas mãos, mas o verdadeiro teste seria manter a alma limpa enquanto negociava com o pecado. O medo ainda estava lá, mas agora era misturado com uma dose perigosa de poder. O ar na sacristia de Santa Quitéria estava pesado com a promessa não de penitência, mas de vingança. Bela deixou a capela antes do nascer do sol, sentindo o ar frio da madrugada em contraste com o calor seco da sua determinação. Ela tinha um plano simples e perigoso, traçado com a ajuda calculista de Miguel, que conhecia os meandros da burocracia eclesiástica de Vila das Lágrimas. A primeira etapa era mandar uma mensagem discreta, mas inequívoca, ao bispo Dom Severino, que estava pregando uma cruzada de moralidade e castidade na cidade, enquanto seu nome jazia manchado no livro da dívida. Na manhã seguinte, Bela voltou à Rua da Misericórdia, onde ficava a cúria episcopal. Ela não vestia sua chita desbotada de lavadeira, mas seu melhor, ainda que simples, vestido preto, o que lhe conferia um ar de viúva respeitável. Ela carregava consigo um pequeno embrulho que continha a chave de ferro maciço do solar das Três Rosas, e envolvido em um pedaço de seda suja, um pequeno fragmento do papel de parede vermelho desbotado do quarto principal. A amostra era o seu bilhete de entrada. Ela abordou o porteiro da cúria, um homem velho e sisudo. Eu tenho uma entrega urgente para sua reverência, Dom Severino. É sobre a nova aquisição da Terra Santa no exterior da cidade. Bela usou o termo sarcástico que Miguel havia sugerido para a casa. O porteiro hesitou, reconhecendo vagamente a lavadeira, mas o tom de voz dela, agora mais firme e menos submisso, a fez parecer alguém com quem se deveria ter cautela. Diga a ele que a herdeira do coronel Sálvio precisa de 50.000 réis até o anoitecer para limpar as primeiras páginas do inventário. Este é o meu comprovante, ela disse, entregando o pequeno embrulho. O homem abriu o pano e viu o fragmento de papel de parede, os cupidos descoloridos. Foi o visual que Miguel previra. O porteiro empalideceu. Ele sabia que aquele pecado tinha um endereço. Ele levou o embrulho apressadamente para dentro. Bela esperou na praça, sentindo a poeira e o sol escaldante, observando as pessoas irem e virem, todas buscando a salvação na igreja, ignorando a podridão nos bastidores. Não demorou muito. Quase 1 hora depois, um carro fechado, luxuoso,
parou discretamente perto dela. O motorista, um homem de semblante sério e olhos vazios, abriu a porta. O bispo deseja vê-la, imediatamente, no convento de São Lázaro, pela porta dos fundos. É mais reservado. O convento era um edifício imponente, com paredes de pedra grossas que pareciam absorver o som e a luz. O cheiro de incenso era forte, misturado com o cheiro de mofo das pedras antigas. Bela foi levada a uma pequena sala de audiências, onde Dom Severino a esperava. Ele não estava vestindo seus trajes litúrgicos completos, mas um simples hábito preto, o que o fazia parecer menor, mas não menos ameaçador. O medalhão de Santa Rita, grande e de prata maciça, brilhava em seu peito, de sua hipocrisia. Dona Dias, o bispo começou, sua voz suave, mas com uma borda de aço. Isto é um escândalo. Uma pobre mulher, forçada pelas circunstâncias a tentar a chantagem. Bela manteve a compostura. Vossa Reverência, não se trata de chantagem, trata-se de uma dívida. O falecido Sálvio me deixou um inventário muito completo, e os bens nele listados precisam ser comprados de volta de forma discreta antes que eu seja forçada a leiloá-los para pagar os impostos da casa, 50.000 réis. É o suficiente para eu sobreviver e manter o meu silêncio sobre o primeiro item. É apenas a primeira promessa de pagamento. Dom Severino olhou para o fragmento de papel de parede que repousava sobre a mesa. A imagem do cupido parecia rir dele. Ele entendeu a ameaça. Não era a casa que ela vendia, mas a informação. Ele pegou o papel com a ponta dos dedos, como se estivesse sujo de lepra. 50.000 réis, ele sibilou. Para calar a boca de uma lavadeira. Você é audaciosa, Bela, mas a audácia é irmã da destruição. Você sabe que se me chantagear nunca terá paz. A paz me foi tirada no dia em que meu marido morreu de tosse, porque eu não tinha dinheiro para um médico. A paz é um luxo que Vossa Reverência pode pagar. Eu só quero a sobrevivência, Bela respondeu, sentindo úmido terror, mas escondendo-o bem. Ela pensou na fazenda no sertão e nos camponeses mortos de geada. Sua vingança não era pessoal, era social. O bispo estendeu a mão para uma bolsa de couro sobre a mesa. O cheiro de couro novo era forte e enjoativo. Ele tirou um maço de notas. Aqui está, mas que seja a última vez. Se eu ouvir mais um sussurro sobre o coronel Sálvio, a fazenda dos olhos secos ou sobre este pedaço de papel de parede, ele disse, rasgando o fragmento em pedacinhos. Eu vou garantir que você e sua herança sejam reduzidas a poeira. E isso não é uma promessa de homem, é uma promessa de Deus. Bela pegou o dinheiro, o papel crocante em suas mãos. Que Deus nos julgue a ambos, Vossa Reverência. Ela saiu do convento tão rapidamente quanto entrou, sentindo o peso da culpa e o prazer da vitória. O dinheiro era real. A chantagem funcionara. A primeira, uma batalha de palavras, havia sido vencida. O primeiro uso do dinheiro foi imediato. Ela pagou a dívida na lavanderia, garantindo que não perderia sua fonte de renda honesta, o que lhe daria cobertura para os próximos passos. Ela comprou um pouco de café fresco, que exalava um aroma maravilhoso, para contrastar com o pó de café velho da casa. Ela e Miguel se encontraram à noite, no mesmo refúgio da sacristia, o cheiro de mofo mais familiar agora. Você é uma louca, Bela, mas uma louca sortuda, disse Miguel, contando o dinheiro.
é suficiente para te dar meses de conforto. Agora, o que você vai fazer? Fugir para longe e viver em paz? Bela balançou a cabeça. Não. O bispo e o conselho ainda querem a casa para construir o seminário e silenciar o pecado de vez. E eu preciso deles para uma coisa maior. Eu conversei com algumas vizinhas. O conselho, liderado pelo conselheiro Valério, está prestes a aprovar uma nova lei de ordem social que permitirá a apreensão das casas dos pobres na Baixada sob o pretexto de salubridade. O objetivo real é vender as terras para os amigos dele, os fazendeiros ricos. Eles estão usando a justiça como uma fachada. Este era o ponto de virada moral. A chantagem não seria mais apenas para a sobrevivência de Bela, mas para a justiça dos desfavorecidos. O conselheiro Valério está listado no livro, não está? Ela perguntou. Sim, uma dívida sobre um segredo com uma dançarina de Porto, há 5 anos. Ele é casado com uma beata da cidade. Se isso vier a público, o escândalo o destrói, Miguel respondeu. Você vai ameaçá-lo com isso? Eu não vou ameaçá-lo. Eu vou forçá-lo a desistir da lei de despejo. Amanhã é a reunião do conselho. Você, Miguel, vai se posicionar perto do salão da Câmara. Se Valério votar a favor da lei, você vai entregar uma nota a um dos jornalistas. A nota não dirá o segredo dele, mas apenas o nome da dançarina e a data. É um de perigo que o fará vacilar. Ele vai entender. O conselho precisa ser quebrado por dentro. Miguel a olhou com admiração e desespero. Você está usando o pecado deles para alcançar a justiça. É o caminho do diabo para o céu, mas eu te sigo. Eu te sigo na sua loucura, Bela. É uma penitência mais útil do que rezar por fantasmas. No dia seguinte, a reunião do conselho estava lotada. O conselheiro Valério, um homem gordo e pomposo, com a vaidade de um coronel de província, estava prestes a fazer o voto decisivo. Blá estava lá, sentada modestamente no fundo, enrolando o terço. Ela se encontrou com Miguel. Lembre-se, se ele hesitar ou votar contra, você guarda o bilhete. Se ele votar a favor, você o entrega. É um ato de justiça, Miguel. A nossa vingança não pode ser apenas pessoal. O debate se arrastou. O cheiro de roupa suada e úmido na sala era opressor. Finalmente, Valério foi chamado para votar. Ele limpou a garganta, parecendo muito à vontade. Eu voto a favor da lei de salubridade. A baixada deve ser purificada. Foi o sinal. Miguel se moveu rapidamente. Um rezador invisível na multidão. Ele deslizou o bilhete na mão do repórter-chefe do Jornal da Província, que estava freneticamente tomando notas. O repórter olhou para o nome da dançarina, depois para Valério, e seu rosto ficou pálido de excitação e alarme, um de escândalo iminente. Valério estava voltando para o seu assento quando o repórter descaradamente se aproximou. Conselheiro Valério, o nome Amapola de Porto lhe diz algo? O corpo de Valério paralisou. Sua cor sumiu. Ele olhou para o repórter, depois para a multidão, depois para Bela, que lhe deu um olhar sério e impassível. A ameaça era clara. O livro da dívida estava a tio. Ele engoliu em seco. Espera, eu peço que meu voto seja reconsiderado. Eu cometi um erro. A lei exige mais deliberação. Eu voto não. Por agora, peço um adiamento. A sala explodiu em murmúrios. O presidente do conselho, furioso, bateu o martelo.
Mas o dano estava feito. A lei foi adiada. O povo da Baixida estava salvo. Bela se levantou discretamente e saiu. Ela tinha usado o segredo para proteger os fracos. Sua chantagem alcançara uma moral Victory pequena, mas real. A vingança do bispo, ela sabia, viria a seguir. O conselheiro Valério havia quebrado o acordo de silêncio do conselho, e agora o bispo sabia que a ameaça não era apenas financeira. Era uma arma moral apontada para o coração de Vila das Lágrimas. A verdadeira tempestade estava por vir. A recusa pública do conselheiro Valério em prosseguir com a lei de despejo ecoou como um tiro na pacata Vila das Lágrimas. Dom Severino não precisou de um telegrama para saber o que havia acontecido. O murmúrio que se espalhou da Câmara Municipal até a Cúria era mais rápido do que qualquer mensageiro a cavalo. O bispo sabia que o pagamento de 50.000 réis fora em vão. Bela Dias não estava apenas buscando a sobrevivência. Ela estava travando uma guerra moral contra a elite da cidade. Seu poder vinha do livro da dívida, e o segredo de Valério, embora não totalmente revelado, era a prova de que o livro estava sendo usado para a justiça, não para a vingança pessoal, o que o tornava ainda mais perigoso. Naquela mesma tarde, a vida de Bela na Estrada dos Esquecidos ficou mais tensa. Ela estava na cozinha da casa, tentando limpar as grossas camadas de poeira e mofo com o pouco de água que conseguia bombear do poço seco. O cheiro de pó de café fresco que ela tentava infundir no ambiente lutava em vão contra o aroma persistente de cachaça velha e abandono. Miguel apareceu na porta dos fundos, o rosto pálido e coberto de suor. Bela, o bispo sabe, Valério está em casa, trancado e bebendo. Ele se recusa a dizer exatamente o que você fez, mas disse ao conselho que o pecado de todos foi usado contra ele. O bispo está furioso, mas não pode agir abertamente. O que ele fez? Perguntou Bela, esfregando a lamparina de bronze que ela agora mantinha limpa sobre uma mesa. O objeto era um lembrete constante de que a luz ainda podia vencer a escuridão. Ele enviou uma promessa oficial de compra, não o conselho, mas a Fundação de Caridade e Fé. Eles oferecem 250.000 réis pela casa à vista em troca da sua completa e imediata evacuação. É uma tentativa desesperada de suborno. Mas há uma cláusula oculta, disse Miguel, desenrolando um pergaminho. Em troca do dinheiro, você deve assinar uma declaração de reconhecimento de dívida moral, onde você atesta que o coronel Sálvio lhe legou documentos difamatórios e falsos, e que você os destruiu por sua própria vontade, em nome da fé. É uma confissão de chantagem e calúnia. Ele quer o livro, mas quer também a sua reputação arruinada para sempre. Bela sentiu um frio úmido percorrer sua espinha. A oferta era tentadora. Era uma fortuna, o suficiente para viver o resto de sua vida com luxo, mas a cláusula a transformava na mentirosa. Se ela assinasse, a vitória de Valério seria revertida. O conselho voltaria à carga e o povo da Baixada seria despejado. 250.000 réis, ela murmurou, sentindo o desespero do dilema. É mais do que eu jamais sonhei, mas se eu assinar, eu dou ao bispo a justiça dele e tiro a justiça do povo. Ele pensa que todo mundo tem um preço, Miguel.
O bispo pensou em tudo, Bela. E veja isso. Miguel continuou, apontando para o envelope que continha a proposta. Dentro, embrulhado em papel de seda, estava um objeto familiar. O medalhão de Starrita. Ele enviou o medalhão, a prova de sua hipocrisia? Bela pegou o objeto, sentindo o peso frio e maciço da prata. O medalhão de Santa Rita era a garantia máxima, o final. Ele estava disposto a pagar o preço de sua alma para silenciar o livro. Era a culminação da tentativa de suborno. É o seu maior medo, Bela. Ele quer te dobrar pela fé, pelo dinheiro e pela absolvição de seu próprio pecado. Se você devolver o medalhão e assinar, ele se sente purificado. Bela devolveu o medalhão, empurrando-o para longe. Não, o medalhão fica comigo até que eu decida o que fazer com ele. E a proposta é recusada. Mas ele vai entender que eu recusei, porque ele não me ofereceu o que eu realmente quero. E o que é isso? A revogação da lei de despejo e a garantia de que as terras da fazenda dos Olhos Secos, roubadas durante a geada, serão devolvidas aos herdeiros dos camponeses. O livro é a minha promessa de que eu não pararei até que a justiça seja feita. Bela declarou, sentindo a vingança se transformar em um propósito maior. A recusa de Bela transformou o jogo de xadrez em um ataque direto. Naquela mesma noite, o bispo decidiu que não podia mais confiar em intermediários. Ele enviou seu capataz de confiança, o mesmo que havia ameaçado Bela no primeiro dia, acompanhado por 3 homens da milícia local, homens rústicos, acostumados a operar no sertão. A tarefa era simples: recuperar o livro, o medalhão e, se necessário, eliminar a ameaça. Bela estava preparando um caldo simples no fogão a lenha, o cheiro de fumaça e temperos frescos misturando-se ao úmido da casa. Ela ouviu o trote dos cavalos se aproximando pela estrada dos esquecidos. O som era alto e ameaçador, que a fez largar a colher. Eles vieram me buscar, Miguel. Ela sussurrou, correndo para o quarto. Ela pegou o livro e o medalhão, enfiando ambos em um saco de estopa. Pela porta dos fundos! Miguel gritou, já se esgueirando pelo matagal. O capataz e seus homens arrombaram a porta principal com um único chute, o barulho ecoando pela baixada. Eles avançaram pela casa, à luz de suas lamparinas, dançando nas paredes vermelhas desbotadas. Bela e Miguel fugiram para os fundos. Eles não tinham um plano, apenas a fuga. A da noite começou ali. Eles correram pelo matagal denso. Bela, com 40 anos e sem fôlego, tropeçou nas raízes grossas. O cheiro de terra úmida era forte. Eles estão vindo! Eles estão por toda parte! Miguel ofegava, puxando-a. Eles se depararam com um muro de pedra baixo que delimitava a propriedade. Não dava para pular sem serem vistos. O poço! O poço está atrás daquele carvalho, Bela lembrou. Eles se jogaram atrás da árvore, enquanto o capataz gritava ordens no matagal. A voz rouca. Procurem o buraco de pau a pique! Ela não pode ter ido longe. Bela teve uma ideia desesperada. Um ato de distração. O medalhão, Miguel! Atire o medalhão na direção oposta! Miguel entendeu. Ele tirou o objeto de prata maciça do saco e o arremessou com toda a sua força na direção oposta, em direção à vala de esgoto que corria para o rio. O som do metal pesado atingindo as pedras da vala foi nítido e alto, um sonoro que desviou a atenção dos capangas. Lá! Está lá! Gritou um dos homens.
O capataz e os outros 3 correram em direção ao som, buscando o medalhão na escuridão. Bela e Miguel usaram o momento para se dirigir ao poço, que era fundo, mas estava seco na maior parte do ano. A boca do poço era larga e escondida por um arbusto. Não podemos nos esconder no poço, disse Bela. Não, mas o livro pode. Se eles nos pegarem, o livro tem que estar seguro, respondeu Miguel. Ele pegou o livro da dívida e o embrulhou firmemente no pano de estopa. O couro frio do livro parecia resistir. Ele o deixou cair suavemente no buraco. O som do impacto no fundo seco foi quase inaudível, abafado pela voz do capataz, que amaldiçoava na distância, percebendo o truque da prata. Agora corra! Para a estrada principal! Se formos vistos na rua, eles não ousarão nos atacar na frente de todos. Miguel puxou Bela para fora do terreno, em direção à luz fraca das lamparinas da rua. Eles correram pela rua lateral, sentindo o chão duro e batido sob seus pés. A adrenalina de Bela transformou seu cansaço em uma força nervosa. O bispo havia forçado a mão dela. A chantagem agora seria pública. Quando chegaram à segurança relativa da rua principal, o capataz já estava perto, montado em seu cavalo, furioso. Ele os viu, mas hesitou, observando a movimentação de uma carroça noturna que passava. O tempo de Bela estava se esgotando. Eles precisavam de um lugar para se esconder até amanhã. Eles precisavam de um palco para a revelação final. E esse palco seria o coração da hipocrisia de Dom Severino. A fuga o salvará por enquanto, mas o livro estava no fundo de um poço seco e o medalhão, a prova mais visível, estava perdido em uma vala escura. A única saída era um confronto aberto, onde a justiça dependia apenas da palavra de uma lavadeira. Bela e Miguel alcançaram a Rua do Comércio, a artéria principal de Vila das Lágrimas, onde o trânsito de carroças e o cheiro de pão fresco começavam a preencher o ar da manhã. A adrenalina de Bela esfriou rapidamente, substituída pelo cansaço e pela dor. O úmido da noite havia entrado em seus ossos. Eles caminhavam rapidamente em direção ao centro, misturando-se aos primeiros vendedores e trabalhadores. O capataz não ousaria persegui-los abertamente ali. Eles eram agora apenas 2 foragidos, e o livro, a prova de sua chantagem e sua única defesa, estava no fundo de um poço escuro. Precisamos do livro de volta, Bela. Sem ele, somos apenas uma lavadeira e um rezador que caluniam o bispo e o conselho, ofegou Miguel, puxando o ar frio da manhã. Temos que voltar para o poço, mas não agora. O capataz estará à espera. Não vamos voltar, respondeu Bela, resoluta. O bispo me pressionou demais. Ele roubou a minha paz e quase me tirou a vida. Chegou a hora de usar o que resta do meu poder, antes que ele me reduza à poeira. E o que resta é o segredo que ainda não foi revelado. Miguel a olhou confuso. Mas o livro está no poço, Bela. A revelação exige a prova física. A prova física é para o juiz. Para o povo, basta a verdade e a coragem. Lembre-se, Miguel, Dom Severino deu o medalhão como promessa de silêncio. Ele valoriza o objeto mais do que a sua própria alma, porque ele representa sua falsa santidade, disse Bela. Nós vamos à missa. Miguel parou bruscamente na esquina. Você enlouqueceu? Entrar na igreja é a toca do leão. O bispo estará no altar e os capangas estarão por toda parte. É a vingança que ele queria, te prender na frente de todos. Ele quer a minha rendição, Miguel. Eu vou lhe dar a minha justiça,
rebateu Bela. Ela se lembrou de uma entrada no livro, um detalhe minúsculo que Miguel havia apontado, sobre um recibo de terra que o bispo deveria ter destruído, mas que havia sido usado por Sálvio como garantia. O papel original estava guardado, segundo o livro, na sacristia da capela de Santa Quitéria, na mesma sala onde eles se refugiaram. Um que poderia se tornar o novo. Eles passaram o resto da manhã se preparando. Bela usou parte do dinheiro do suborno rejeitado para comprar roupas limpas para Miguel e para si, chita simples, mas não desbotada, para parecerem cidadãos honestos. Eles voltaram à capela de Santa Quitéria discretamente. O cheiro de mofo era reconfortante. "O recibo", disse Bela. "Eu preciso dele. Está na sacristia, atrás do relicário. O livro disse que Sálvio o guardou ali para garantir que, mesmo se o livro fosse descoberto, a prova documental não morreria." Miguel, com sua familiaridade com as antiguidades da igreja, localizou rapidamente o relicário. Atrás da velha madeira havia uma pequena caixa de estanho úmida pelo tempo. Dentro, o papel amarelado e fino, um recibo de compra de terras no sertão de Olhos Secos, assinado por Dom Severino com seu nome secular, e datado do tempo da geada. Era a prova documental do roubo de terras, o segredo do bispo. "Com isso, não precisamos do livro, Bela." "Não para o choque", Miguel sussurrou, sentindo a rugosidade do papel nas mãos. O confronto final na catedral. Ao meio-dia, a Catedral de Vila das Lágrimas estava repleta para a missa solene. Dom Severino, em suas vestes de seda branca e dourada, estava no púlpito, pregando contra a dissolução dos costumes e a tentação do pecado. Sua voz forte ecoava, misturando-se ao cheiro de incenso e tera quente. Bela e Miguel se sentaram na última fila. O bispo, no auge de seu sermão, estava quase a ponto de pedir orações para aqueles que sucumbem à calúnia e à chantagem. Era a hora. Bela se levantou e caminhou pelo corredor. O som de seus passos na pedra fria da nave era audível. Os olhares de desprezo e surpresa a acompanhavam. Ela parecia uma mancha naquele mar de respeito forçado. O bispo a viu, e seu rosto perdeu a cor. Ele parou de falar, o de terror atravessando a igreja. "O que é isso? Afastem essa mulher. Esta casa de Deus não é para a miséria e a desgraça." Ele gritou, tentando manter a autoridade. Bela parou na frente do altar, olhando para o medalhão de Santa Rita que não estava em seu pescoço. Ela ergueu a mão, segurando o recibo de terra. Ela não gritou, mas sua voz, embora baixa, era clara e firme, carregada de toda a sua penúria acumulada. "Vossa Reverência", ela começou, "eu sou Bela Dias, a lavadeira que Vossa Reverência e o Conselho desprezam. Eu vim lhe falar sobre a promessa que o Senhor fez e a justiça que o Senhor roubou. O Senhor prega contra o pecado, mas seu maior pecado está escrito na terra." O bispo ordenou a seus guardas que a levassem. Foi uma rápida e tensa. 2 homens vieram em sua direção. "Não me toquem!" Bela exclamou, e o grito de desespero e coragem a fez parecer mais alta. Ela levantou o recibo. "Este papel", ela disse, movendo-o para que as pessoas pudessem ver a assinatura eclesiástica, "prova que o bispo, Dom Severino, usou o dinheiro da igreja para comprar terras roubadas no sertão durante a grande geada, expulsando e deixando o povo da fazenda dos Olhos Secos morrer na miserabilidade." O silêncio na igreja era total.
pontuado apenas pela respiração pesada de Dom Severino. A acusação, vinda de uma mulher pobre e desprezada, atingiu o cerne da sua autoridade. O receio popular de que a Igreja estivesse mais preocupada com o poder temporal do que com a salvação espiritual era real. É uma calúnia, é a vingança de um demônio. Ela está chantageando esta cidade, o bispo gritou, apontando para ela. Ela está mentindo. O livro dela é falso. A promessa dela é falsa. Neste momento, Miguel, vestido em suas roupas limpas, mas com o ar de um ex-sacerdote, se levantou e avançou. Ele não usava palavras de fúria, mas sim de penitência. Vossa Reverência, a lavadeira não mente. Eu sou Miguel, o rezador, e eu testemunho que este recibo é verdadeiro. Eu testemunho que o livro da dívida existe e ele lista cada pecado do bispo, do conselheiro Valério e do conselho. O bispo tem nas mãos o medalhão de Santa Rita que ele deu como garantia de silêncio. Se ele é inocente, por que deu a prova de sua santidade como pagamento de chantagem? Dom Severino cambaleou. Ele havia dado o medalhão. O roubo havia falhado, mas o suborno havia sido registrado. Ele olhou para o medalhão que estava na sacristia. Ele não estava ali, mas o conhecimento de que ele o havia oferecido era a sua ruína. O do medalhão, mesmo perdido, havia dado seu moral. Ele não podia negar a oferta. A multidão começou a se agitar, dividida entre o choque e a fé. O bispo, vendo a dúvida nos olhos de seus fiéis e sabendo que o recibo era irrefutável, viu sua vida desmoronar. Mentiras! Todos mentiras! Ele gritou, mas sua voz falhava. Ela sabia que a acusação só seria efetiva se o bispo caísse por sua própria culpa. Ela pegou o recibo e o rasgou em 1000 pedacinhos, deixando o papel seco cair no chão de pedra fria. Eu não quero a sua prisão, Vossa Reverência. Eu quero a justiça para os mortos e para os vivos. Eu destruo o recibo para mostrar que minha vingança não é pessoal, mas moral. O livro da dívida não será revelado, mas ele existe. E eu o usarei para proteger o povo da Baixada. O Senhor e o Conselho têm até o anoitecer de amanhã para revogar a lei de despejo e destinar metade do valor do medalhão que o Senhor vai comprar de volta de mim quando o encontrar aos órfãos de olhos secos. É o seu milagre, Vossa Reverência, a sua chance de arrependimento. Ela se virou e saiu, deixando o bispo em seu silêncio humilhado e a multidão em seu choque. Ela tinha transformado a chantagem em justiça, mas a guerra estava longe de terminar. O bispo estava destruído pelo segredo revelado, mas o conselho ainda permanecia. A justiça de Bela só seria completa se ela resgatasse o livro da dívida para garantir a promessa final. O silêncio que se abateu sobre a catedral após a saída de Bela e Miguel era mais alto que qualquer sermão. A queda de Dom Severino não foi por um ato de lei, mas por uma derrota moral, exposta pela voz de uma lavadeira. Sua autoridade estava irremediavelmente danificada. O conselho da cidade, no entanto, era uma hidra de muitas cabeças, e o conselheiro Valério, embora abalado, ainda mantinha o poder político e econômico. A promessa de Bela de não revelar o livro da dívida era uma trégua frágil. Bela e Miguel voltaram à Estrada dos Esquecidos ao entardecer. A casa, antes um antro de pecado e desgraça, parecia agora
um farol de resistência. O cheiro de mofo ainda estava ali, mas o ar cheirava mais a justiça do que a vingança. Eles precisavam recuperar o livro. Eles não estarão lá. O capataz e seus homens estão ocupados procurando pelo medalhão na vala do esgoto. E o bispo está trancado em sua câmara, fazendo sua penitência, disse Miguel, pegando uma corda velha e enferrujada que encontraram no galpão. O sol se punha, cobrindo o pau a pique com uma luz avermelhada. O poço estava no fundo do jardim, escondido pelo carvalho. O ar ao redor estava úmido e frio. Eles amarraram a corda em um galho forte, e Miguel desceu lentamente. A cada metro, a escuridão engolia a luz da lamparina que Bela segurava. "O chão está seco, está aqui, eu sinto o embrulho", gritou Miguel de lá de baixo, a voz abafada. O momento de suspense, o da recuperação, era crucial. Bela esperou, tensa, sentindo o peso da chave de ferro em seu bolso. Miguel subiu, exausto, com o livro da dívida apertado contra o peito. A estopa estava ligeiramente úmida, mas o couro grosso o havia protegido. "Ele está intacto. O coronel Sálvio, mesmo na morte, é o nosso salvador. O segredo está seguro." Eles voltaram para a casa, onde o frio da noite estava se instalando. O fogão estava aceso, e o cheiro de fumaça e pó de café proporcionavam um breve conforto. "Agora, Bela, o que fazemos com ele?" A chantagem funcionou. "O povo da Baixada está a salvo por agora. O bispo está humilhado. Você vai pedir mais? Vai usar o resto dos nomes para se tornar a coronel da cidade?" Miguel perguntou, olhando para o livro que jazia aberto na mesa, a caligrafia firme e sombria. Bela fechou os olhos. A tentação era enorme. Ela poderia destruir Valério e assumir o controle total sobre o conselho. Ela poderia usar o livro para se tornar rica, para esquecer o cheiro de sabão e miserabilidade. Mas o preço era alto. Ela se tornaria a própria coisa que odiava, uma exploradora de segredos e desgraças. A vingança se tornaria pecado. Ela pensou no medalhão de Santa Rita, perdido na vala, mas que, ironicamente, havia cumprido sua função moral. Ela pensou nos olhos vazios dos órfãos que o bispo havia criado com sua ganância. Sua justiça não era a destruição, mas a reparação. Não. Este livro já cumpriu sua missão. Ele me tirou da invisibilidade e impediu a destruição de inocentes. Mas ele é um veneno, Miguel. Se ele for usado novamente, ele nos corromperá, disse Bela. Nós vamos usá-lo uma última vez, não como arma, mas como promessa. No dia seguinte, o conselheiro Valério, o único membro restante do conselho com poder de ação, recebeu um convite discreto para se encontrar com Bela Dias no solar das Três Rosas. Ele foi, relutante e arrogante, mas com o medo do segredo em seus olhos. A sala principal estava vazia, iluminada pela luz que entrava pelas frestas. Valério vestia um casaco de veludo, tentando manter a pose de um coronel respeitável, mas sua testa estava coberta de suor. Viúva, o que mais você quer? A lei de despejo será revogada. O bispo está organizando a fundação para a Fazenda dos Olhos Secos. Você venceu. O que mais? Bela estava sentada no sofá, o livro da dívida na mesa ao lado dela. O papel de parede vermelho desbotado parecia absorver a atenção. Eu quero uma última coisa, conselheiro. Eu quero o fim da chantagem. Eu quero que os nomes nesta lista sejam esquecidos e que os homens por trás deles usem sua segunda chance para fazer o bem.
Você e o conselho votarão pela construção de uma lavanderia pública que empregará todas as mulheres da Baixada com salários justos, e a água será gratuita. É a sua penitência pública. Valério riu, um som seco. Uma lavanderia. Você arriscou a vida por água e sabão? Eu arrisquei a vida por dignidade, conselheiro. Esta lavanderia será a prova de que o pecado de vocês pode ser usado para lavar a alma de Vila das Lágrimas. A lei será assinada e garantida pela sua palavra e pela palavra de cada membro do conselho. Você me deve isso, disse Bela, abrindo o livro na página que continha o nome de Valério e o segredo da dançarina Amapola. Valério olhou para a página, o desespero total. Eu assino, eu juro, a lavanderia será construída. Mas o livro, o que você fará com ele? Bela pegou o livro. Ela pensou na vingança fácil e na justiça difícil. Este livro, conselheiro, vai para onde ele sempre deveria ter ido, para o fogo. A purificação e o fim da dívida. Na presença aterrorizada de Valério, Bela levou o livro para o velho fogão a lenha. O cheiro de fumaça tornou-se mais forte. Ela jogou o volume no fogo e as chamas lamberam o couro preto. A tinta e o papel queimaram rapidamente. O fogo crepitou, a única testemunha da destruição dos segredos da cidade. O couro frio e a caligrafia firme se transformaram em cinzas e fumaça. Valério, aliviado, mas humilhado, saiu sem dizer uma palavra. Ele havia assinado a promessa final. Bela e Miguel ficaram ali, observando as cinzas. A chave de ferro maciço da casa estava agora apenas em sua mão, uma relíquia vazia. Você destruiu a arma mais poderosa que já teve, Bela. Você poderia ter mudado a fazenda, o sertão, a cidade inteira, disse Miguel, com a voz embargada pela admiração. Bela sorriu, seus olhos fixos nas cinzas. Eu mudei, Miguel. A justiça não é sobre punição, mas sobre o futuro. Os órfãos de olhos secos terão ajuda e as lavadeiras terão dignidade. A nossa Moral Victory não está na lista de nomes, mas no fogo que a consumiu. Ela não se tornou a coronel de chantagem que poderia ter sido. Ela permaneceu a viúva lavadeira, mas com a chave da casa e a dignidade inabalável. O medalhão de Santa Rita continuava perdido na vala, mas sua promessa de redenção, imposta por Bela, seria honrada. A lavanderia foi construída e o solar das Três Rosas foi vendido por um preço justo à fundação, garantindo que o dinheiro fosse para o fundo de órfãos. Bela foi a gerente da nova lavanderia pública, transformando o cheiro de mofo e pecado pelo aroma limpo de sabão. A casa, o domínio do pecado, foi demolida para dar lugar ao seminário, mas o verdadeiro seminário da cidade era a lavanderia pública, onde as mulheres da Baixada trabalhavam com a cabeça erguida. Vejam o desfecho desta saga de vingança e fé. Bela Dias, a viúva lavadeira, não escolheu o caminho do ouro fácil, mas o da Moral Victory. Ela queimou o livro que poderia tê-la feito rica para garantir a justiça para os mais vulneráveis, mostrando que o maior poder não reside no segredo, mas na coragem de revelá-lo. O bispo Dom Severino foi forçado a fazer a penitência pública, e o conselho cedeu ao medo e à decência, provando que a chantagem usada para o bem é um mal necessário. A moral da nossa história é clara. O pecado dos poderosos pode ser a salvação dos fracos. Comente abaixo.
Você acha que Bela agiu corretamente ao destruir o livro da dívida, renunciando ao poder de chantagem em nome da justiça para sua comunidade? O que você faria com a chave de ferro maciço agora que a casa se foi? Sua opinião é importante para o nosso debate moral. E se você gostou desta jornada pelo Brasil Imperial, inscreva-se no canal e assista ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos como a promessa de um coronel arruinou a vida de um capataz no sertão.